Nobres amigos, é o seguinte, o pessoal pediu que eu falasse aqui no canal sobre a questão relacionada à aposentadoria, como fazer na relação para somar o tempo para que eu possa me aposentar especificamente no regime dos servidores públicos. Então nós temos uma previsão legal, inclusive, que trata especificamente sobre esse ponto, porque é muito importante que nós tenhamos em mente a necessidade da aplicação da legislação em vigor. E o que nós podemos deixar claro neste vídeo é que exista, sim, a possibilidade de se contar no tocante à conversão, na questão de comprovação. Né? Eu só estou a falar nesse vídeo, portanto, da contagem recíproca. O que é a contagem recíproca, especificamente? A contagem recíproca nada mais é que um elemento necessário para que possa se controlar os dois lados. Né? Por exemplo, eu vou aqui, o próprio artigo 94 da Lei 8.213, do Regime Geral de Previdência Social, ele estabelece essa possibilidade de nós observarmos um tocante a este aspecto. E que aspecto seria este? Qual é o elemento necessário para que possamos compreender sobre a contagem recíproca? Artigo 94. Para efeitos dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social ou no serviço público, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na atividade privada, rural e urbana, e do tempo de contribuição ou de serviço na administração pública. Hipótese que os diferentes sistemas de previdência social se compensarão financeiramente. Ou seja, o artigo 94, ele estabelece especificamente dessa contagem recíproca. Ou seja, existe a possibilidade de que a pessoa que queira se aposentar e necessita desse período da atividade de uma atividade urbana, por exemplo, ou mesmo rural, pode utilizar, né, o mesmo serviço público. Vamos supor que a pessoa trabalhe no serviço público federal, depois acabou passando para o serviço público estadual, feito um concurso público, obviamente, né, de provas de títulos, dependendo do tipo de concurso, e passou-se assim a compreender quanto à necessidade de que esse tempo fosse calculado para fins de contagem recíproca. Então são dois órgãos diferentes, mas existe também a possibilidade, vamos supor que a pessoa trabalhou como empregada doméstica no ano de 89 a 91, faltando apenas 1 ou 2 anos para a pessoa se aposentar, e aí nesse período poderia muito bem se calcular para fins de aposentadoria lá do servidor público, então haverá, portanto, a contagem recíproca. Nós temos também que citar como exemplo, para que eu possa até deixar claro, referente ao aspecto do que eu sempre tenho tratado aqui no canal, sobre a aposentadoria rural. Então, tenhamos em mente que haverá sim a possibilidade de eu juntar a aposentadoria rural juntamente com a aposentadoria do serviço público, no regime próprio de previdência social. Então nós temos essa grande observação que nós temos que deixar claro. No entanto, a legislação ela traça um fator importante. Ela será feita pelo sistema vinculado e requer que os benefícios dos demais sistemas sejam conforme ao tempo de contribuição, ao tempo de serviço. Além disso, né, nós temos que deixar claro que não haverá o cálculo, né, não será computado o tempo de contribuição, o período que o segurado contribuir individual ou o segurado estiver contribuindo. Então, não haverá essa contagem neste aspecto. Aí nós temos que observar também outro detalhe. A legislação, ela estabelece a proibição de contagem recíproca, no caso, de tempo de contribuição do regime geral de previdência por regime geral de regime próprio de previdência social. Só haverá essa vedação se você não conseguir comprovar o seu ECT, que corresponde ao tempo de contribuição. Né? Você tem que averbar o tempo de serviço, né, no órgão correspondente. É o que a legislação estabelece, que o tempo de contribuição referente ao regime próprio de previdência social tenha sido prestado pelo serviço público ou ente instituidor. É vedada a desaverbação, né, no tempo de regime próprio de previdência, quando o averbado tiver gerado a concessão de vantagens remuneratórias ao servidor em atividade. O que eu tenho a entender, a traçar como elemento principal? Primeiramente, nós temos que ter esse contagem de tempo de contribuição. Então você precisa ter realmente que esses valores, esse período seja averbado pelo ente público, no caso. Aí para ficar mais simples, nessa explicação toda, essa questão de contagem recíproca, vamos supor, eu trabalhei na atividade urbana, mas eu não trabalhei de carteira assinada. Elaborei na atividade urbana, porém, nesta atividade, eu ingressei com uma ação trabalhista.
e aí eu ganhei aquela ação trabalhista. Mas aí foi contado o período daquela ação trabalhista? Não, em regra não se aplica, somente se você for interessado para querer buscar a justiça. Então você vai ter que, nesse caso, promover uma ação judicial e aí para fins previdenciários, para que seja considerado o período que a pessoa trabalhou na atividade urbana, em qual ela não trabalhava sem carteira assinada. E aí daí se junta esse período, o juiz vai dar a sentença, o juiz da vara previdenciária, vai reconhecer aquele período que foi contado ali na esfera trabalhista e, consequentemente, vai ser contabilizado para fins de aposentadoria. Vai ser contabilizado o período. Vamos supor que a pessoa trabalhou por 5 anos ou 10 anos. Tem casos que até que a pessoa ficou 10 anos. Conseguiu comprovar na esfera do direito do trabalho, lá na ação trabalhista, e aí pode se juntar na esfera previdenciária. E daí poderia haver a possibilidade, não só no regime específico, regime próprio de previdência, como no regime geral. Então não haveria necessidade. Só que você faz reconhecimento ali na esfera específica. Agora, se você tem a questão relacionada à aposentadoria rural, o que eu tenho que trazer como elementos introdutórios acerca desse ponto? Primeiramente, às vezes que as pessoas trabalharam, desde a justiça tem reconhecido, né, os 13 anos de idade para fins de aposentadoria, mas deverá juntar todos os elementos de prova desse período. Às vezes a pessoa não tem o período de prova total, desde os 13 anos de idade, que trabalhou na atividade rural. É difícil se conseguir, porque o tempo vai se passando e as provas vão se perecendo com o tempo, né? Vão se perdendo com o tempo. Inclusive, testemunhas acabam morrendo, né, durante esse período, porque pelo longo período. E além do mais, a própria justiça tem reconhecido que a partir de 91, né, antes de 91, haveria essa possibilidade do reconhecimento. Então aí você pode entrar com uma ação judicial, reconhecendo esse período rural, né, parecido com a ação de natureza urbana, no caso, se já passou por muito tempo, porque lá na Justiça do Trabalho, para que você faça reconhecimento nesse período, a pessoa tem que ter um período prazo decadencial. No caso, você tem que ter 2 anos para a pessoa promover a ação. Se ela não entrou com a ação na Justiça do Trabalho, depois que ela saiu da atividade, independente se ela ficou 20 anos no trabalho, ela tem 2 anos. Não entrou, não tem o que fazer. Mas a possibilidade, abre-se a posição, portanto, de que seja reconhecido aquele período que ela trabalhou naquela atividade. Mas lá na esfera previdenciária, não vai atrelar nada a relação ao aspecto não previdenciário, ou seja, na esfera do trabalho. Agora, então, feito o reconhecimento dessa atividade rural ou atividade urbana, haverá a averbação desse período. Então, o que vai fazer na prática? Por vezes, vemos a teoria e prática são coisas totalmente distintas, porque você tem que observar na prática aqui, você deve promover uma ação judicial, reconhecendo esse período urbano ou rural, o tempo que for feito, resumindo, e posteriormente, feito esse reconhecimento, qual o caminho adequado? O caminho adequado é averbar esse período, e se o órgão não reconhecer aquele período averbado, posteriormente promoverá o interessado uma ação judicial. O autor vai ter que promover essa ação judicial. Aqui que se aposentar, que queira que seja contado o tempo de contribuição, lá na esfera privada, esfera particular, ele pode promover uma ação judicial para que seja reconhecido também na esfera pública. Então, é por isso que essa legislação, o artigo 94, o artigo 97, alguns dispositivos do regime de previdência social, trata a possibilidade de que seja reconhecido esse período para fins de aposentadoria. Então, eu resumo, né, sumarizando aqui o tema que foi escolhido, questão de contagem recíproca. É muito importante que, até as mensagens que eu tenho recebido, né, nos comentários, no meu outro vídeo, é que existe assim a possibilidade, e ainda além do mais eu deixo bem claro que existe a posição do Superior Tribunal de Justiça, né, que ele trata, até estou aqui com a decisão, olha, para vocês entenderem, ó, a dispensa de pagamento, né, aqui a dispensa de pagamento de contribuições previdenciárias para fins de comprovação de tempo de serviço rural, desde que anterior, logicamente, a lei de previdência. Esse foi o tema 609 da STJ. Eu já tratei isso no meu outro vídeo há um tempo atrás, há uns 2 anos atrás. Mas a gente vai reviver esse tema porque é um tema que ajuda muitas pessoas. Muitas pessoas queiram se aposentar, ele poderá, no caso, promover uma ação judicial. E nesse tempo, até eu faço um resumo aqui desse julgado, que ele fala que somente tem direito ao cômputo do aludido tempo rural no respectivo órgão público ou empregador, para a contagem recíproca do regime estatutário. E com a certidão do tempo de serviço rural, a constar o comprovante de pagamento das respectivas contribuições previdenciárias na forma da indenização calculada. A questão da indenização, eu vou deixar claro que não se pode, como que eu posso, portanto, recolher algo que já está prescrito.
Não faz sentido algum, porque até que, para que você, sendo uma contribuição, um tributo, na sua espécie tributária, aí já é um outro tema que poderia observar, mas que nós tenhamos em mente que não haveria sentido você juntar todo o dinheiro que você gostaria, que você deve arrecadar e depositar nos cofres públicos, sendo que aqueles valores já estão prescritos há muito tempo. Então, antes de 91, porque assim, na verdade, se você fosse, vamos supor, contribuinte individual, logicamente, se você cessou o pagamento, aí já é uma outra situação. Aqui nós estamos, é bom deixar claro que não é contribuinte individual que nós estamos falando aqui, nós estamos falando de trabalhadores rurais e trabalhadores urbanos. E aí vou falar também, um outro vídeo, que você pode acompanhar aqui no canal, vou falar sobre empregada doméstica, você vai ver o que existe a possibilidade, antes da legislação, possibilidade de você entrar com uma ação judicial reconhecendo aquele período trabalhado para conseguir também se aposentar. Então, a aludida posição que o STJ, que o Superior Tribunal de Justiça tratou, já disseminou, já deixou claro esse apontamento, deixou pacificado esse tema, de que lá no 509, tema 509 da STJ, para quem gostaria de acompanhar, é que não haveria necessidade de você pagar, né, as questões indenizatórias. O que significa dizer que esse período em que você vai, no caso, querer que seja reconhecido, você não vai pagar esse período todo, vai pagar apenas, aliás, nem vai pagar, porque tem situações que passaram-se muitos e muitos anos. E o prazo para pagamento de contribuições previdenciárias são 5 anos, não haveria nem sentido, a menos que seja nesse período de 5 anos, aí sim você tem que pagar as verbas, os valores indenizatórios, a fim de que seja reconhecido. Aí na esfera administrativa, logicamente, eles vão exigir que você faça isso, mas na esfera judicial, nada impediria que você possa discutir, dizendo que não há necessidade de um pagamento. Inclusive, o pagamento é indevido, né? O pagamento é indevido e cabe ação de repetição de débito, porque não haveria sentido você pagar algo que não existe, né? Se já passou esse período, de mais de 5 anos, não haveria necessidade de que esse período fosse observado. Espero que vocês tenham gostado desse tema, um tema muito importante, e agradecendo as pessoas que têm nos ajudado a construir ainda mais novos vídeos, novos temas para aqui para o canal. E você pode também, se você não entendeu muito bem, se gostaria que eu falasse algum tema específico daqui do vídeo, é só você comentar aqui. Comente, que eu vou, obviamente, vou responder assim que possível, e vou deixar também um comentário, e também vou falar também no tema que você pediu que isso seja escolhido. Logicamente que eu não posso tratar casos específicos, até por questões éticas, mas eu vou tratar de pontos genéricos para tentar trazer alguma solução a determinada situação. Espero que vocês tenham gostado, um forte abraço e se inscreva no meu canal.